Bora falar da Comgás, empresa que pouca gente fala nos vídeos e nas análises do YouTube. Empresa que teve uma valorização de 900% nos últimos 10 anos. E será que isso poderia se repetir? Vou mostrar a minha visão e falar diretamente se a empresa está cara ou barato. E no final quero falar dos dividendos normais e extraordinários que a empresa ainda poderia pagar. Então, antes de mais nada, para contextualizar, olhando nos últimos 10 anos, a Comgás subiu cerca de 900% e no ano, mesmo pagando um dividend yield na casa dos 7%, ela ficou praticamente patinando, lateralizada, uma variação de apenas 3% nos últimos 12 meses. E a Comgás é um ativo que normalmente gera muito valor aos seus acionistas, porque percebam que ela se encontra com uma área de concessão no estado de São Paulo, que tem uma alta densidade demográfica, então a Comgás consegue fazer um atendimento para diversas pessoas sem precisar de tantos novos investimentos. E é um local onde hoje aproximadamente 27% do PIB brasileiro e 30% do gás distribuído no país se encontra. E a Comgás ainda nos conta que ela atende cerca de 177 cidades, ou seja, menos de 1% da área geográfica brasileira. Então, olhando por esse lado, ela ainda poderia crescer muito dentro do Brasil. E só a título de curiosidade, a Comgás recebe seu gás tanto do gasoduto Bolívia-Brasil, quanto do gasoduto da Petrobras, que vem do Rio de Janeiro. E apesar dessa alta valorização de mais de 900% nos últimos 10 anos, olhando desde meados de 2020, a Comgás ficou patinando, uma queda de 20% desde as máximas, quando bateu mais de R$ 150, então ela encontra-se lateralizada, principalmente porque os seus indicadores não têm aumentado tanto assim, porque percebam que olhando as receitas da Comgás de 96 até meados de 2022, vem aumentando exponencialmente, e apesar da Comgás não fazer parte do BEST do Luiz Barsi, eu acredito que essa seria uma boa empresa para poder entrar, visto que ela tem uma perenidade muito grande, suas receitas crescem a níveis maiores do que a inflação, então, consequentemente, você tem certa proteção do seu poder de compra. E outro detalhe interessante é que a Comgás não é uma empresa de tão difícil análise assim. Outro ponto é que os lucros da Comgás também conseguem crescer ano contra ano, e apenas um detalhe, apesar da receita e dos lucros ficarem praticamente lateralizados desde meados de 2020, isso aconteceu por causa da pandemia. Em meados de 2020 e 2021, vários comércios ficaram fechados, então o uso do gás, principalmente nas indústrias, diminuiu muito. Então, em 2022, houve a maior parte do retorno, então havia muita expectativa e a indústria teve que aumentar sua produção para atender essa expectativa. Porém, se você excluir meados de 2022, percebam que a receita vem crescente ao longo dos anos. E essa receita se dá principalmente por causa das revisões tarifárias, porque percebam que a Comgás tem revisões tarifárias todo ano, então ela não perde poder de compra e normalmente os reajustes tarifários são acima da inflação, então ela consegue crescer suas receitas de uma forma bem acelerada. E outro ponto, houve um reajuste tarifário no dia 10 de setembro de 2025, então no quarto tri de 2025 a gente já deve ver um aumento nas receitas, principalmente por causa dessa revisão tarifária. Outro ponto é que é zero preocupação sobre o prazo de concessão no estado de São Paulo da Comgás, porque ele foi prorrogado até 30 de maio de 2049, então ainda haveria cerca de 24 anos à frente e ainda poderia prorrogar mais uma vez. E respondendo a pergunta inicial, se hoje eu acho que estaria cara ou barata, eu acredito que esteja bem precificada, principalmente porque quando a gente olha o PL dos últimos 20 a 25 anos,
A Comgás tem uma média de cerca de 11,61, enquanto hoje fica na casa dos 10 a 10,5. Então, aparentemente, parece bem precificada e de tempos em tempos o mercado acaba batendo na cotação e aí se abrem bons pontos de compra, assim como aconteceu em 2015, em 2018. E se você tivesse comprado a Comgás nesses períodos, você teria tido um alto retorno. E para citar um ponto de atenção, para não falar que falei só de coisas boas, a dívida da Comgás saiu de 1,8 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA para 1,7 comparando 2024 com 2025. E um ponto que eu acho muito interessante é que a Comgás detém uma trava, então o endividamento não pode ser superior a 4 vezes, e hoje encontra-se em 1,7. Ou seja, para uma empresa que tem receitas previsíveis para os próximos anos, reajustes, esse endividamento é totalmente tranquilo. Porém, apesar da dívida estar diminuindo, um ponto que chama a atenção é o resultado financeiro líquido, que o prejuízo saiu em 2024 de 502 milhões para em 2025 cerca de 654 milhões, uma alta muito expressiva. E se a gente pega o resultado operacional antes do resultado financeiro, 29% do resultado está sendo gasto praticamente em juros da dívida. Então, como a Selic aumentou muito em 2025, saindo da casa dos 11% e indo para próximo de 15%, isso acaba fazendo com que a empresa gaste mais dinheiro com despesas financeiras. Consequentemente, isso acaba batendo nos resultados do lucro líquido, visto que no acumulado de 2024, a empresa teve um lucro de 1,2 bilhão, enquanto no acumulado de 2025, o lucro foi de 1,07 bilhão, principalmente por causa do resultado financeiro. E falando sobre dividendos, primeiramente a gente tem que falar da composição acionária, visto que a Comgás, hoje, 99,1% das suas ações são da Compass e apenas 0,9% encontra-se nas mãos dos acionistas, então por isso tem um baixo free float, então talvez para você entrar e sair da ação seria um pouco difícil. Então percebam que olhando no site do Investidor 10, a gente consegue perceber que hoje a liquidez média diária é de 140 mil e como essa empresa é negociada a cerca de R$ 127 e como são negociados lotes de 100 ações, então cada lote da Comgás seria o equivalente a cerca de R$ 12 mil. Então hoje são negociados mais ou menos cerca de 100 a 100 e poucos lotes por dia. Então para você sair desse tipo de empresa poderia ser um pouco complicado. Outro detalhe é que 80% da Compass é da Cosan. E esse é um detalhe que a gente precisa de entender, visto que quando você pega os indicadores da Cosan, ela encontra-se com um PL negativo, ou seja, está dando prejuízo. O ROI também é negativo, justamente por causa do prejuízo. E quando a gente pega o endividamento, ou seja, a dívida líquida sobre o EBITDA, fica em torno de 8,95, ou seja, a Cosan precisa desses dividendos da Comgás para poder crescer. Então, provavelmente, a Comgás seguirá pagando bons dividendos, principalmente para poder atender a sua controladora, a Cosan. E mesmo antes da Cosan adquirir as ações da Comgás e se tornar a sua controladora, a Comgás já tem pago dividendos praticamente desde o seu IPO, que aconteceu em 96. E todos os anos após 2001, a Comgás pagou dividendos, então é provável que a Comgás continue pagando proventos pelos próximos anos. E para a gente falar um pouco sobre dividendos extraordinários que as companhias têm pago para poder fugir da tributação de 2026, então fazendo o somatório das reservas de lucros e dos lucros acumulados da Comgás, já ultrapassou o seu capital social, então a empresa é obrigada a fazer a destinação desses lucros ou pode aumentar o seu capital social através de bonificações de ações, ou poderia pagar dividendos. E caso a empresa fosse pagar todas as reservas de lucros em dividendos, nós teríamos um dividend yield na casa dos 9,4%. E somando aos 7,5% que já foram pagos, a Comgás poderia pagar cerca de 16 a 17% de dividendos apenas para 2025.
E um detalhe interessante é que a Comgás sempre teve um alto payout, ou seja, como a empresa, entre aspas, não tem muito para onde crescer, ela acaba pagando dividendos para os seus acionistas. O payout médio foi mais de 112% olhando os últimos 10 anos, principalmente porque a empresa acaba queimando um pouco de caixa para poder pagar proventos. E a gente pode ver nos dividendos que a Comgás paga diversos proventos durante o ano, a maior parte através de dividendos que são isentos de imposto de renda, e normalmente ela paga bem rápido após a Datacom, cerca de 10 a 15 dias após, a Comgás já faz os seus pagamentos. E falando um pouco sobre a minha planilha pessoal, conforme havia falado, eu projeto um lucro de 1,4 bi para 2025, então o PL projetado seria em torno de 12, então estaria praticamente precificado dentro do PL médio dos últimos 10 anos, então não seria toda essa barganha, mas mesmo assim a Comgás ainda conseguiria pagar um dividend yield na casa dos 6%, com um payout de 75%. E eu gosto muito de olhar a rentabilidade real, ou seja, o retorno embutido no preço da ação. Então, a Comgás hoje tem um retorno de IPCA mais 5,4%. Então, teoricamente, entre aspas, hoje a renda fixa paga 7,5% mais IPCA. Então, teoricamente, hoje seria melhor investir na renda fixa do que na Comgás, justamente porque aparentemente ela encontra-se bem precificada. Mas me conta aqui, pessoal, você já tinha visto essa empresa ou é a primeira vez que você ouve falar dela? Esse tipo de empresa compensa para você? Você se interessa? Comenta aqui, porque me ajuda muito no engajamento. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.